tem a obrigação de devolver o imóvel alugado já pintado no momento da entrega das chaves ao proprietário? Olá, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo SP Imóvel e neste vídeo eu falarei sobre uma das principais dúvidas relacionadas à locação de imóveis. Mas antes, é sempre importante frisar, né? Eu não sou advogada, porém, as informações que serão dadas aqui agora neste vídeo, elas são baseadas nas respostas dadas pelos nossos advogados, do nosso departamento jurídico. Profissionais esses que estão há mais de 20 anos atuando no ramo imobiliário. Pois bem, a dúvida é a seguinte: você, inquilino, tem a obrigação de pintar o imóvel antes de devolvê-lo ao seu proprietário? E a resposta, ela é determinada pelo artigo 23, inciso 3º da Lei do Inquilinato, de número 8.245, que diz o seguinte, vou dar uma lida, que eu não sei de cor, deixa eu pegar aqui minha cola. Restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Ok, Tenaro, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você, inquilino, tem a obrigação, tem o dever de devolver o imóvel nas mesmas condições em que ele se encontrava no ato da assinatura do contrato de locação. O que eu vou falar agora, alguns juristas podem interpretar de uma maneira diferente. E caso interpretem, podem colocar aqui nos comentários, tá? Que a gente fica sempre de olho. Porém, essa fala também é baseada no que os nossos advogados nos passaram. E você sabe, né? Quando a gente fala sobre leis, quando se trata sobre a justiça, existem interpretações diferentes. Porém, o que os nossos advogados eles falam? Que existem algumas questões, algumas avarias que não podem ser consideradas como um uso normal por parte do inquilino, como por exemplo, as lascas que ficam nas quinas, né? Às vezes a gente arrasta algum móvel e acaba lascando a parede ou as quinas, o rodapé, enfim. Marcas de mãos na parede, que às vezes fica encardido, sabe? Aquelas marcas de gordura de mão. Os nossos advogados, eles não interpretam isso como um uso normal por parte do inquilino, fazendo com que ele tenha sim a obrigação de pintar o imóvel no ato da devolução. Agora, vamos supor que você alugou um imóvel zero bala, um imóvel novinho, vazio inclusive, todo pintadinho e bonitinho. Você deve sim devolvê-lo nas mesmas condições. Mas vamos supor que você tenha conseguido mantê-lo intacto, sem nenhuma das avarias que eu comentei agora com vocês. Então você não precisa dessa forma pintá-lo por inteiro. Mas vai uma dica para você. Antes de você devolver as chaves, faça a análise do imóvel, das condições do imóvel, depois que o mesmo já estiver vazio, ou seja, sem nenhum móvel seu, sem nenhum pertence seu. Dessa forma, você conseguirá ter uma noção real da situação em que ele se encontra, evitando que você passe por algum constrangimento na devolução das chaves. Ok, Tainara, eu já entendi, só que eu aluguei uma casa. E aí, eu preciso pintar a fachada deste imóvel? Calma, este é outro ponto que também abre margem para várias interpretações. Só que agora é o momento que você precisa resgatar um ponto que eu falei sobre a lei do inquilinato, que diz o seguinte: deteriorações decorrentes de seu uso normal. Ou seja, é óbvio que a área externa de um imóvel, ela fica mais exposta do que a parte interna, né? Ela fica mais exposta a quê? A eventos naturais, como por exemplo, ventanias, chuva, calor, frio e etc. Então, consequentemente, essa região externa, ela acaba deteriorizando mais do que a região interna, né?
Então, neste caso, o inquilino ele não tem a obrigação de pintar, de arcar com uma nova pintura de toda a fachada do imóvel. Mas é claro, existem aquelas situações em que torna obrigatório uma nova pintura, como por exemplo, marcas de batidas de carro, marcas de pneus de bicicleta, marcas de bola, entre outras também deste mesmo tipo. Neste caso, o inquilino tem a obrigação de pintar pelo menos esses pontos específicos, deixando o imóvel nas mesmas condições em que se encontrava na assinatura do contrato de locação. E é claro, aí é que surge a necessidade do bom senso por parte do inquilino, de comprar alguma tinta que seja da mesma cor utilizada na fachada do imóvel. Aliás, esse é um outro ponto que também vale algumas dicas. A primeira delas é super importante, que é o que? A contratação de um profissional para intermediar, para administrar a locação do imóvel. Pois esse profissional, ele conseguirá intermediar todas as situações durante o contrato. Então, desde a assinatura até a entrega das chaves. E esse mesmo profissional, ele quem realizará a avaliação, as vistorias, do imóvel, tanto para a assinatura do contrato quanto na entrega das chaves. E nessa primeira vistoria, ele poderá avaliar as reais condições do imóvel. E este mesmo profissional, ele deverá destrinchar tudo em contrato, ou seja, colocar todos os detalhes. E no caso aqui deste conteúdo que estamos falando, são as pinturas, as cores dos ambientes do imóvel, inclusive as marcas das tintas. Isso possibilita que o inquilino, no ato da devolução do imóvel, ele consiga devolvê-lo, entregá-lo com as mesmas cores e com tintas do mesmo nível de qualidade das que foram utilizadas no início do contrato. E isso acaba evitando que desgastes desnecessários entre inquilino e proprietário ocorram. E também acaba evitando que um dos lados acabe saindo prejudicado. E olha, já que a gente tem falado tanto sobre contratos nesse vídeo, fica um alerta. Existem sim situações em que os contratos de locação sejam considerados abusivos perante a justiça. E nesse caso, o que acontece? O proprietário, ele acaba exigindo que o seu inquilino entregue o imóvel, devolva o imóvel em condições melhores do que as que foram encontradas no início do contrato de locação. Então, neste caso, o inquilino está sim resguardado pela justiça, fazendo com que essas cláusulas abusivas sejam canceladas, sejam anuladas, ou seja, não sejam levadas em consideração. E agora vai uma dica bônus para você que alugou um imóvel novo, zero bala, que está vazio inclusive. Caso você precise instalar móveis, por questão de comodidade, principalmente em ambientes que tenham azulejos, pergunte, solicite autorização ao proprietário do imóvel em questão, se ele permite, que você realize a instalação desses móveis, que você fure o azulejo. E logo depois de você pedir essa autorização, formalize via e-mail. Por quê? No ato da entrega, das chaves desse imóvel, você acaba evitando que role algum atrito dele ter falado que não queria que furasse a parede, enfim. Então você acaba ficando um pouquinho mais resguardado quanto a isso. Então é uma dica bônus aí. E aí, você gostou desse conteúdo? Você tem mais alguma dúvida referente à locação de imóveis? Coloque aqui nos comentários pra gente, que a gente está sempre atento a tudo que vocês nos escrevem. E aí, em breve, a gente volta aqui para esclarecer tudo que vocês quiserem saber. Combinado? Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pela sua companhia e até mais. Um beijo!